Esse garoto é o típico nerd perdedor que leva uma surra de todo mundo, principalmente por causa da sua obsessão em provar que alienígenas existem. Aí aparece uma garota chamada Momo, que decide defendê-lo, mas o nerd sem noção acha que ela está apaixonada por ele só por isso. O bobão coloca Momo em perigo para tentar provar que aliens são reais, mas acaba encontrando um fantasma em vez disso. Dizem as lendas que algo terrível vai acontecer se o fantasma te pegar, e a criatura é incrivelmente rápida, quase como uma maratona de 100 metros rasos. O nerd está correndo pela sua vida, e essa confusão toda começou porque um cara ficou pistola com a Momo por ela não dar grana e não deixar ele se aproximar. Eles acabam se enfrentando numa batalha épica, mas o cara resolve só deixar pra lá, que sujeito sem noção. Ele era o primeiro namorado da Momo, mas as amigas feias dela não estão nem aí pra simpatizar com ela. Ela só gostava do cara porque ele parecia um tal de Kenti Takakura, e agora quer encontrar alguém que se pareça com Ken, porque, né, quem não quer um Ken na vida? Então, ela sai procurando um ombro amigo e encontra outro aluno sendo intimidado. Mas as pessoas que estão tirando onda ficam em choque quando ela decide ficar do lado do garoto. Ela conclui que o nerd não vale o tempo dela e, como a polícia parou de importunar o garoto, ela se manda. O nerd, por sua vez, acha que Momo deve estar loucamente apaixonada por ele só porque ela não fugiu gritando. Ele não parava de pensar que Momo tinha algo a dizer pra ele, e lá vai o nerd, desesperado, mostrar o que estava lendo: o presidente foi pra Marte. Mas a garota nem tá interessada. E o nerd continua sua apresentação digna de um PowerPoint, explicando que o exército dos Estados Unidos já reconheceu a existência de fenômenos aéreos não identificados. E ainda por cima, o governo criou várias forças de defesa. O nerd tá convencido de que a guerra espacial está prestes a começar. Mas Momo tá de saco cheio de ser boazinha e não quer ouvir mais sobre as teorias da conspiração dele. Ela solta uma bomba: é por isso que você não tem amigos. Pensa rápido e depois se sente mal por machucar os sentimentos do coitado, pedindo desculpas por ter exagerado. Ela tenta se explicar: olha, eu não acredito em alienígenas, mas eu acredito em fantasmas. O nerd, surpreso, começa a rir e a zoar ela, porque só os idiotas acreditam em fantasmas. E isso dá início a uma discussão épica. Momo defende seu ponto, dizendo que a avó dela é uma médium e que já viu ela fazendo exorcismos antes. O nerd, sempre o cético, retruca que isso deve ter sido só um ataque epiléptico e que isso não prova nada sobre a existência de fantasmas. Momo, esperta, contra-ataca perguntando se ele já viu algum alienígena. Nesse momento, as amigas da Momo aparecem e, ao ver a discussão, já concluem que ela deve ter desistido de encontrar o príncipe encantado dela. Em vez de escolher um namorado como Kenti Takakura, parece que Momo foi escolher um otaku. Os dois resolvem encerrar a discussão decidindo fazer uma competição. Quem conseguir provar o que realmente existe vai ganhar, e o perdedor vai ser o escravo do vencedor. Ah, nada como uma disputa saudável, não é mesmo? Mas à noite, Momo fica apavorada quando o nerd manda ela para um hospital abandonado. Ele explica que aquele lugar é um ponto quente de UFOs, e se ela gritar por um UFO no telhado, vai ser abduzida. Momo, sem entender patavinas, pergunta: o que é abduzido? E o nerd, com a empolgação de quem acaba de ganhar a Mega Sena, explica que é quando alienígenas sequestram você para fazer experiências com seu corpo. Ela fica pensando se ele já foi abduzido antes, mas ele não sabe dizer, porque quem é sequestrado acaba tendo a memória apagada. Os dois acabam discutindo de novo, porque o nerd se recusa a admitir que nunca viu um UFO. Mas, olha só, parece que tem algo seguindo a Momo. Enquanto isso, o nerd chega ao ponto espiritual que Momo mandou ele. O lugar é de dar medo, mas ele tá decidido a provar que fantasmas não existem. Ele quase tem um infarto quando ouve um grito esquisito e, em vez de correr, resolve anunciar sua presença em alto e bom som. Momo, de longe, explica que falar alto é a coisa mais perigosa que ele pode fazer, e o nerd fica pensando que a Momo deve ter uma vasta experiência em interagir com fantasmas. Acontece que Momo nunca viu um fantasma na vida, e lá vão os dois começar outra discussão. Momo explica que só acredita em fantasmas por causa da avó, que é tudo que ela tem depois que seus pais morreram. O nerd começa a agir todo gentil, e Momo aproveita para contar o quão esquisita é a família dela. Eles sempre faziam ela realizar um ritual de boa sorte antes de sair de casa, e ela tinha que continuar o ritual o caminho inteiro até a escola. Claro que isso resultou em um festival de bullying pesado. O que mais doeu foi quando o garoto que ela gostava zombou dela. A avó ficava uma fera se Momo não fizesse o ritual, e por isso, Momo chegou a odiá-la. Elas não conversaram por um bom tempo, até que recentemente Momo parou de fazer o tal ritual. Ela finalmente percebeu que, na verdade, o que ela odiava era o fato do garoto que ela gostava ter zombado da avó.
No fundo, ela amava a avó por tê-la acolhido, e é por isso que acredita em fantasmas. Então, Momo pergunta por que o nerd acredita em alienígenas, mas ele não responde. Nesse exato momento, eles veem umas pegadas estranhas, e do nada, um fantasma aterrorizante aparece e começa a dizer umas coisas bem esquisitas para o nerd. O pobre nerd sai correndo como se fosse uma cena de desenho animado, e Momo comenta sobre o que leu na internet. Segundo alguns fóruns, quem encontra tal velhinha fantasmagórica não pode deixá-la correr mais rápido do que eles, ou algo bem ruim vai acontecer. Se eles perderem uma corrida contra a vovozinha Turbo, vão ficar amaldiçoados. E adivinha? A avó pega o nerd e ele grita de terror, enquanto Momo decide ir ajudar o coitado. Mas, infelizmente, ela também tem seus próprios problemas, já que é atacada por um trio nada amigável. Momo se vê em uma situação bem estranha, e o trio se apresenta como os Ceras, porque eles são do planeta Serpo. Momo fica horrorizada ao perceber que esses são alienígenas de verdade. Mas eles tentam tranquilizá-la, dizendo que são amigáveis. Aí Momo, toda esperta, aponta: alienígenas legais não saem por aí levando as roupas das pessoas. Um dos alienígenas garante que eles cuidaram direitinho das coisas dela, mas Momo dá uma olhada e vê que eles destruíram tudo. Ela exige que eles a deixem ir, mas os alienígenas ignoram totalmente o pedido dela e começam a contar sua história. Dizem que a espécie deles só tem machos e que eles se reproduzem por meio de tecnologia de clonagem. Porém, estão tendo problemas com isso, e querem recuperar a função reprodutiva, igual aos humanos. Eles planejam usar a Momo para isso, mas ela se recusa, já que nem o ex-namorado dela conseguiu chegar perto. Momo está se guardando para um tipo Kent Takakura, então ela exige que a deixem ir. Os alienígenas, bem creepy, tentam usar telecinese para convencê-la, mas, claro, estão perdendo a mão na situação. Os alienígenas ficam chocados ao perceber que Momo está resistindo à telecinese deles. Mas, do nada, o celular de Momo toca e, para surpresa geral, uma perna sai da tela e dá um chute na cara do E. E não é só isso. A avó Turbo que estava perseguindo o nerd também atravessa a tela do celular e destrói um dos alienígenas, deixando todo mundo de queixo caído. Momo fica horrorizada ao ver que esse monstro é, na verdade, o nerd. Ele explica que foi amaldiçoado pela avó Turbo. Os alienígenas ficam impressionados ao ver como ele conseguiu atravessar o telefone, porque nem eles têm esse tipo de tecnologia. O nerd, desesperado, pede ajuda, porque ele não consegue se controlar. Os alienígenas creepy se preparam para arrancar os órgãos dele, mas o nerd está se movendo rápido demais e eles não conseguem acertar a telecinese. O E mais ninja do grupo tenta usar algum tipo de jutsu para lançar o nerd longe, enquanto o alienígena apenas diz: desista dos seus órgãos. E pasmem! O nerd surpreendentemente concorda e começa a explicar sua vida triste. Ele estava esperando ver alienígenas há tanto tempo, porque nunca teve amigos e achava que, pelo menos, os extraterrestres o aceitariam como amigo. Desde o ensino fundamental, ele tem chamado um UFO e, adivinha? Eles nunca apareceram. Os bullies o ridicularizavam e os alienígenas o ignoravam, então ninguém nunca reconheceu a existência dele. Mas, mesmo assim, Momo se levantou por ele. Por causa disso, o nerd adverte os alienígenas a não colocarem nenhum dedo em Momo, porque ele não vai permitir que ninguém a machuque. Ele está disposto a sacrificar tudo por ela, mesmo eles tendo se conhecido há 5 minutos. Ele até se oferece para se transformar em um monstro para salvá-la. Momo fica toda animada enquanto ele se transforma completamente, mas, antes que ela possa gritar vai, nerd, um alienígena lança um raio nele. Momo fica chocada ao ver como ele desiste rapidamente. O alienígena creepy volta a usar telecinese em Momo, mas ela resiste bravamente. De repente, surge uma memória. Sua avó queria que ela deixasse sua energia chi fluir fazendo o ritual, mas Momo não queria, porque todo mundo estava tirando sarro dela. A avó insistiu e até levou Momo pela mão para mostrar como fazer o ritual. Ela tinha que contrair o abdômen e imaginar que estava disparando algo do topo da cabeça. Momo seguiu exatamente o que a avó disse, mas, por causa do bullying, ficou com um baita trauma. Chega de ouvir a velha maluca, pensou. Então, Momo decidiu que nunca mais faria o ritual e até disse à avó que a odiava por ser uma falsa mediadora de espíritos. Agora, com coragem, Momo pede desculpas por tudo que disse e, determinada, realiza o ritual de novo. Ela imagina a energia chi disparando do topo da cabeça dela e, de forma chocante, isso liberta das amarras do alienígena. O nerd não consegue acreditar no que está acontecendo.
O nerd não consegue acreditar nos próprios olhos ao perceber que Momo, de alguma forma, conseguiu usar poderes psíquicos. Momo também não acredita, e o alienígena, completamente confuso, não entende porque sua telecinese está sendo empurrada de volta. Ele se pergunta se ele realmente a forçou a abrir os chakras dela, mas Momo responde que isso é porque a avó dela era uma verdadeira mediadora de espíritos. Momo agradece à avó, pois agora ela tem o poder de revidar. Com seus novos poderes, ela destroça o último alienígena e o manda voando direto para a Lua. Mas, surpresa! A Lua o explode e revela que, na verdade, era um UFO disfarçado. Momo corre à procura do nerd para que eles possam escapar, mas, em vez disso, a forma monstruosa dele ataca ela. Desperta desse transe, seu otário, ela grita, tentando fazê-lo recuperar o controle. Com toda a sua força, Momo utiliza seus poderes para separar o nerd da avó Turbo. A avó começa a questionar quem é Momo, e Momo fica horrorizado ao perceber que o nerd ainda está amaldiçoado, mesmo após a avó ter deixado o corpo dele. A velha explica que ainda possui a posse de tudo que é dele. Enquanto ela mantiver controle, o nerd continuará amaldiçoado. Então, a avó dá a entender que precisa voltar para o túnel e manda que eles a encontrem lá se quiserem levantar a maldição do nerd. A avó tá parecendo mais uma ameaça do que uma ajuda. Mas agora, o UFO está prestes a desmoronar. Ele acaba colidindo com um prédio e se esborracha no chão. O nerd chega à conclusão de que deve acreditar em fantasmas, considerando que acabou de ser amaldiçoado por um. E Momo não tem outra escolha senão acreditar em alienígenas depois de ter sido abduzida. Eles ainda estão em uma situação complicada, pois o nerd perderá o controle de si mesmo se Momo não segurar a maldição com seus poderes psíquicos. A única maneira de o nerd se livrar da maldição é espancando a avó. Ele não tem escolha a não ser ir lutar contra ela, então deixa suas roupas para Momo, assim ela tem algo para vestir a caminho de casa. Momo lembra a ele que ele vai perder o controle sem ela, mas o nerd não quer que ela se envolva mais. Vou me virar sozinho, de algum jeito, ele diz, cheio de determinação. Ele vai usar apenas a força de vontade para chegar até o túnel. Momo deseja que ele simplesmente pedisse ajuda, já que, claramente, ele não teria sobrevivido sem ela antes. O nerd se pergunta se realmente está tudo bem para alguém como ele pedir ajuda, e Momo garante que sim. Ela diz que ele deve colocar a roupa, mas o nerd, com um sorriso tímido, pergunta se ela poderia vestir as roupas dele em vez disso. A vida do nerd, perseguido por fantasmas, abduzido por alienígenas, e agora, vestindo as roupas de outra pessoa. Porque, vamos ser sinceros, ele não vai conseguir conversar com ela de outra forma. Justo nesse momento, o coração de Momo começa a acelerar. Ela não entende o motivo, mas logo percebe que o nerd acabou de recitar uma das falas do famoso Kenta Kakakura. O que está acontecendo? É um amor à primeira vista ou um simples ataque de nerdice? Conseguindo se acalmar, Momo finalmente pergunta o nome do nerd. Ele, com o orgulho digno de um super-herói, se apresenta como Ken Takakura. Momo fica tão chocada que quase desmaia. Ken? O mesmo nome do cara que ela idolatra. O universo realmente ama uma boa coincidência. E assim, a história nos ensina que, mesmo em meio a fantasmas e alienígenas, o amor pode surgir nos lugares mais estranhos. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos. Obrigado por assistir ao meu resumo.